Oi, gente! Tudo bem por aí? Gostaram do capítulo de ontem? Muito legal, né? Recebi muitos feedbacks, fiquei muito feliz. Eu também senti que Deus tinha uma coisa especial naquele capítulo. Eu percebi que tinha uma áurea diferente, uma coisa diferente nele. E é realmente, né, Moisés entra na brecha para ver Deus, né, de costas e o Senhor, né, ele e Deus conversando e discutindo e o Senhor ouvindo ele, né, é muito legal esse capítulo, é um capítulo muito forte, assim, que ensina muita coisa pra gente, né, porque às vezes a gente acha que a gente está falando sozinho ou a gente quer fazer uma coisa muito rebuscada para falar com Deus e Moisés está ali batendo boca com o Senhor mesmo. Isso é um exemplo pra gente, né? Pra gente poder questionar e saber o porquê das coisas. E Deus tem prazer em fazer isso. O capítulo de ontem foi muito legal. O de hoje também vai ser, não sei se vocês se lembram, mas Moisés quebrou as placas, né? Esse meu fone tá... Moisés quebrou as... Opa! Moisés quebrou as placas, né? Aquelas tábuas da promessa, e hoje Deus vai devolver para ele, né? Vai dar de novo as placas. É isso que a gente vai ler agora. Êxodos capítulo 34. O Senhor Deus disse a Moisés: corte 2 placas de pedra iguais àquelas que você quebrou, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam escritas nas primeiras. Amanhã cedo, esteja pronto para subir o Monte Sinai, a fim de se encontrar comigo ali no alto do monte. Esteja pronto para subir o monte. Ninguém deverá subir com você. Ninguém deverá estar em qualquer parte do monte. As ovelhas, as cabras, o gado não deverão ficar pastando perto do monte, porque a glória de Deus ia descer ali e aí os animais podiam morrer, né? O poder de Deus, a glória de Deus é muito forte. O nosso corpo físico não tem resistência, né? Esse corpo de terra aqui, de carbono, não tem resistência para aguentar a glória de Deus, né? Assim. Por isso que ele pediu que até os animais se afastassem do monte, né? Então Moisés cortou duas placas de pedra iguais às primeiras. Deve ter sido um serviço árduo, né? Parece fácil cortar 2 pedras ali, mas não é fácil, imagina. Trabalheira que deu. Mas ele fez o que o Senhor mandou, né? Até porque ele tinha quebrado, né? No dia seguinte, como o Senhor havia ordenado, ele se levantou bem cedinho e subiu o Monte Sinai, levando consigo as 2 placas. Trabalho pesado. Deus falou para ele sozinho. Subiu o monte com 2 placas de pedra. Moisés, ele era abençoado, mas ele se lascava, ele fazia a parte dele também, né? Ele trabalhava bastante, pesado, para conseguir as coisas, né? Para obedecer a Deus, né? Ele subiu esse monte com essas 2 placas de pedra pesada nas costas, né? Ou arrastando, não, ele deve ter carregado, porque se arrastasse, acho que quebrava, né? Sei lá como é que ele levou, mas ele levou. Ele subiu o monte com as 2 placas. Versículo 5. O Senhor desceu numa nuvem e ficou ali com Moisés. E disse: qual era o seu nome? Isso é, o Senhor. Peraí. O Senhor desceu numa nuvem e ficou ali com Moisés e disse qual era o seu nome. Isso é, o Senhor. Então ele falou para Moisés que ele era o Senhor. Então Deus passou adiante de Moisés e disse em voz alta: eu sou o Senhor, o Deus eterno. Eu tenho compaixão e misericórdia. Eu não fico irado com facilidade. A minha fidelidade e o meu amor são tão grandes que não podem ser medidos. Glória a Deus. Glória a Deus que a gente conhece, que a gente sabe, que a gente sente esse amor do Senhor. Olha só, esse versículo é lindo. Eu sou o Senhor, o Deus eterno, e eu tenho compaixão e misericórdia. Eu não fico irado com facilidade, graças a Deus. Graças a Deus. E a minha fidelidade e o meu amor são tão grandes que não podem ser medidos. Aleluia. Glória a Deus.
glória a Deus. Cumpro a minha promessa a milhares de gerações e perdoo o mal e o pecado. Porém, não deixo de castigar os seus filhos e até os netos, os bisnetos, os trinetos pelos pecados dos pais. Isso aqui é interessante, né? Que Deus falou isso aqui, mas nós estamos na era pós-Jesus, né? Então eu não acredito nesse pecado hereditário aqui. Se eu pequei, os meus filhos, netos, bisnetos vão pagar pelo pecado que eu cometi? Eu não acredito nisso. Eu creio que isso aqui foi antes de Jesus. Nós estamos no Velho Testamento. Mas tem pessoas que acreditam fortemente nisso aqui. Então, cada um cuida da sua vida, né? Cada um cuida da sua fé. Eu com meu toque de Clayton, falando que eu não creio nisso. Eu não quero pagar pelos pecados dos meus avós, bisavós, tataravós, que eu nem conheci. Eu não acho justo, e Deus é justo, né? Mas nesse momento aqui, antes de Jesus, era assim. Moisés se ajoelhou, encostou o rosto no chão e adorou a Deus. Amém. Ele disse: ó Senhor, se estás de fato contente comigo, eu te peço que vás conosco. Esse povo é teimoso, mas perdoa o nosso pecado e a nossa maldade e aceita-nos como teu povo. Que coisa mais linda. Ontem eu falei, vou falar de novo, vou falar eternamente. Precisamos de pessoas como Moisés na nossa vida. Pessoas que intercedem a Deus por nós. Pessoas que falam: a Cláia é teimosa. Olha só, a Cláia é teimosa, mas perdoa o pecado dela, perdoa a maldade dela e aceita ela como teu povo. Coloca teu nome aqui. Que você é teimosa. Se você não é agora, que já está velha, você foi um dia. Você sabe que você foi. Deus conhece os teus caminhos até esse momento que você está aí. E o Senhor te perdoa. Moisés está intercedendo por nós. A Deus, ele está fazendo o papel de Jesus. Ele está sendo o mediador entre o povo e Deus. Moisés está literalmente fazendo o papel de Deus aqui, de Jesus. Ele está intercedendo, ele está clamando, ele está pedindo: por favor, perdoa. Eles são teimosos, eles são ruins, são maus, eles esquecem todos os teus mistérios, teus milagres, mas perdoa eles. Perdoa, aceita-nos. Perdoa a nossa maldade e nos aceita como teu povo. Tenha perto de você pessoas que intercedem a Deus por você, que oram, que brigam com você, que te xingam quando você faz coisa errada, mas que te elogiam quando você faz coisa boa também, que falam de você para Deus, que fofocam da sua vida para Deus. Olha que bênção! Eu quero ter milhões de pessoas que fofoquem de mim para Deus. Não para as pessoas. As pessoas não podem fazer nada a não ser ficar balangando beiço. Mas quando você fofoca de uma pessoa para Deus, isso é uma prova de amor maravilhoso. Faça como Moisés. Como Jesus é por nós hoje, né? Jesus intercede por nós diante de Deus. Moisés estava intercedendo aqui. Que a gente tenha intercessores a Jesus, né? A pessoa fala com Jesus: Senhor, tem misericórdia da Clara, ela é teimosa, mas que o Senhor tenha misericórdia, salva ela, ajuda, cura, liberta e etc. Tantas coisas que a gente precisa, né? Ó Senhor, o Senhor Deus disse a Moisés: eu estou fazendo agora uma aliança com o seu povo. Deus disse para Moisés. O povo já era de Moisés, né? Moisés já tinha tomado posse. Na presença deles, farei maravilhas como nunca foram feitas em toda a terra, em nenhuma nação. Todo o povo verá que milagres eu, o Senhor, posso fazer, pois vou realizar uma coisa terrível em favor de vocês. Oh, glória a Deus! Toma posse aí. O Senhor vai fazer uma coisa terrível em favor de você. O Senhor vai fazer um milagre, vai te tirar desse leito de hospital. O Senhor vai te levantar dessa cama. O Senhor vai realizar o teu sonho de ter filhos, de ter um casamento, de ter um carro novo, seja qual for o teu sonho. De ter um anel de noivado, seja qual for, uma viagem, uma fé maior, que seja o que for. Eu vou realizar uma coisa terrível em favor de vocês. Obedeçam às leis. Agora vem o por como. Como que ele vai realizar uma coisa maravilhosa na nossa vida?
Obedeçam às leis que eu estou dando para vocês hoje. Conforme vocês forem avançando, eu expulsarei os amorreus, os cananeus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Não façam nenhum acordo com os moradores da terra, para onde vocês vão, pois isso poderia ser uma armadilha mortal com vocês. Então o Senhor está falando assim, ó, que para Ele te abençoar, para Ele fazer uma coisa terrível, uma coisa gloriosa, uma coisa espantosa na sua vida, você tem que obedecer as coisas dele, as palavras dele. Você tem que amar o teu próximo como ele te ama. Você tem que amar a Deus, você tem que buscar as coisas de Deus, tem que conhecer mais a Deus e tem que viver a sua vida, ser feliz, rir, curtir, adoidado a vida, com responsabilidade, com saúde. O Senhor gosta de te ver feliz, de te ver descendo uma montanha russa, aquela alegria que algumas pessoas sentem, eu não sinto, eu detesto, mas muitas pessoas sentem aquela adrenalina, aquela alegria. O Senhor quer que você sinta aquilo todo o tempo. E a gente sente essa alegria quando a gente está diante de Deus. A gente sente essa felicidade, essa certeza, essa esperança, essa coisa maior do que a gente, assim. Essa coisa que faz a gente acordar de madrugada para vir ler a Bíblia para uma multidão de pessoas. Isso é uma energia, uma força, é um amor, é uma obediência. E é isso que o Senhor está falando. Eu vou fazer uma coisa terrível com você se você obedecer. E eu vou expulsar amorreus, jebuseus, cananeus, vou expulsar tudo quanto é eu. Olha só. Cananeu, amorreu, eteu, ebuseu, eveu, zebuseus. Tudo eu, termina tudo com eu. Isso é toque de Clay, tá, gente? Mas se você analisar bem aqui, tudo que é eu, tudo que é ego, tudo que é você se achando demais, você achando que você não precisa mais de Deus, que você já tá velha, você achando que você sabe mais do que as pessoas que falam da igreja, da Bíblia e de Jesus. Todo eu, o Senhor vai expulsar todo eu de perto de você, todo eu de dentro de você, de ao redor de você, de todos os momentos. Ele vai deixar o caminho livre se você obedecer, e Ele vai fazer uma coisa maravilhosa, mas você tem que tirar esse eu, tirar esse orgulho, essa hipocrisia, essa falsidade, essa capa, essa máscara que você usa, a máscara do eu, do ego, do eu sei tudo. Você tem que tirar isso para que o Senhor possa te abençoar terrivelmente. Não faça nenhum acordo com as pessoas, nenhum acordo com esse eu, não combine com essas pessoas que são do mal também, não ande com essa gente que não intercede a Deus por você, que não fofoca de você para Deus, não ande com essa gente. Isso pode ser uma armadilha mortal, é a Bíblia que está falando. Acompanhe na sua, qualquer Bíblia tem esse versículo. Versículo 12 do capítulo 34 de Êxodo. Não façam nenhum acordo com esses moradores dessa terra para onde vocês vão, pois isso poderia ser uma armadilha mortal para vocês. Não se misture com gente que não fofoca de Deus para você, de você para Deus. E não se misture com o seu eu, com esse ego. Tenha consciência de separar o que você está achando do que Deus acha de você. É bem diferente. Pelo contrário, derrubem os altares dele, destruam as colunas do Deus Baal e cortem os postes da deusa Aserá, Azerá ou Aserá. Eles eram idólatras, né? Eles adoravam esse Baal aqui. E aí tem várias histórias sobre isso, tem várias explicações que não dá para falar, né? Sobre o que significa esse Deus Baal, essa deusa aqui. Enfim, eram coisas ruins, é isso que a gente precisa saber. E o Deus está mandando tirar da nossa vida. Não adore nenhum outro Deus, pois eu, o Senhor, me chamo Deus exigente. Olha que legal essa tradução. Deus exigente. E exijo que vocês adorem somente a mim. Ai, que bonito isso aqui, gente. Que bonito. Uma vez, uma amiga minha que fez um curso de coach comigo, ela é astróloga, e eu fiz um processo de coach com ela, e ela pegou e me falou uma vez, durante o processo lá, ela também era astróloga, né? Ela fez acho que um mapa, alguma coisa lá. E aí ela falou comigo assim, você tem um problema, você só crê em uma coisa. Na hora que ela falou isso, eu parei para pensar, porque o coach é isso, né? Você parar para pensar. Né? Eu parei para pensar e falei,
Realmente, eu não creio mais em nada a não ser no Deus Criador dos céus e da terra. Eu creio só em Deus mesmo. Eu não creio em outras coisas, em outros deuses, em outras situações, em outras liturgias, em nada. Não é que eu não quero, é que eu não consigo. A astróloga viu isso no mapa astral. Eu adorei saber que ela viu isso ali, porque eu realmente adoro só uma coisa mesmo, que é só o Deus Criador. E o Deus está falando aqui, né, Moisés, ó, não adore nenhum outro Deus, pois eu, o Senhor, me chamo Deus exigente e eu exijo que vocês adorem somente a mim. Então a minha adoração é exatamente isso, é só a Deus, ao Deus Criador. Não façam acordos com moradores da terra, que vai ser de vocês. Não precisa de fazer barganha com ninguém, porque a terra é de vocês, mesmo que não seja agora, mas vai ser. Vai ser porque é promessa. O Senhor já prometeu que vai ser seu? Vai ser seu. Agora ou daqui a 50 anos, vai ser seu. Se você fizer as coisas mais certinhas no tempo certo, você vai receber antes. Se você não fizer, você vai receber de qualquer forma, mas mais tarde. Então, para que atrasar, né? Faz logo certo. Não faça acordo, porque vocês não precisam de acordo com pessoas ímpias. A bênção já é sua. É questão de tempo para vocês tomar posse dessa terra aqui, ou da terra que você sonha aí. Nos seus cultos, eles adoram deuses pagãos. Eles oferecem sacrifícios. Eles vão convidar vocês para suas reuniões religiosas. E vocês poderão ficar tentados a comer dos alimentos que eles oferecem aos seus deuses, comida oferecida a deuses estranhos. O Senhor não se agrada disso. Por isso devemos orar em tudo que a gente come, né? Porque a gente não sabe se está sendo oferecido, né, a deuses estranhos. O Senhor está falando aqui, ó. Não vá nessas festas, nessas religiões deles, porque vocês vão ficar tentados a comer, porque a comida é realmente uma tentação para a gente, né? Para umas pessoas mais, para outras pessoas menos, mas a comida, a boca, o estômago é uma tentação muito grande. Então o Senhor já falando assim, se afasta, evita, né? O passarinho pousa na sua cabeça, mas não deixa ele criar o ninho. Então você pode conversar com essas pessoas, você deve ser amigo dessas pessoas, mas você não deve se infiltrar lá dentro, porque você vai cair na tentação de comer alimentos oferecidos a deuses estranhos. Os filhos de vocês poderiam casar com mulheres estrangeiras, e elas fariam com que vocês fossem infiéis a mim e adorassem a deuses pagãos que elas adoram. Não façam deuses de metal e nem os adorem. Comemorem a festa dos pães sem fermento, como lhes ordenei. Comam pão sem fermento durante 7 dias no mês de Abibe, que é o tempo certo, pois foi nesse mês que vocês saíram da terra do Egito, meio de março para meio de abril. Esse é o mês de Abibe. Todo o primeiro filho é meu, e também o primeiro filhote macho dos animais domésticos. Mas, se vocês quiserem ficar com o primeiro filhote macho de uma jumenta, ofereçam-me um carneiro. E se não quiserem, quebrem o pescoço do jumentinho. Ai, credo. Para ficarem com todo o primeiro filho de vocês. Para ficarem com todo o primeiro filho de vocês, paguem o preço determinado. Ninguém deverá aparecer diante de mim sem trazer uma oferta. O Senhor gosta de presentes. E a melhor oferta para Ele é a nossa fidelidade. A maior oferta que a gente pode oferecer a Deus é a nossa sinceridade, a nossa fidelidade, é a nossa vida de verdade. Esse é o melhor presente que a gente pode dar. É a nossa aceitação de tudo que o Filho dele fez por nós. O Filho dele foi o nosso Cordeiro, né? Que a gente está falando aqui de Cordeiro. Toda vez que a gente fala disso, a gente tem que lembrar que Jesus é o Cordeiro que tira os pecados do mundo. Aqui tinha que matar. Jesus veio e fez esse papel, né? Se você aceitar isso, você compreender isso no seu coração, você já está salvo. Vocês têm 6 dias para trabalhar. Porém, não trabalhem no 7º dia, e nem mesmo no tempo de arar ou de fazer a colheita. Comemorem a festa da colheita quando começarem a fazer as primeiras colheitas do trigo. E comemorem a festa das barracas no outono, quando vocês colherem as suas frutas. Quer dizer, o Senhor gosta de festa.
Ele está dando ordens aqui, ó. Faça festa na primeira colheita, faça festa quando começa o outono, faça festa disso, faça festa daquilo. Ele fala muito de festa, ele gosta de festa, ele gosta de gente feliz. Ele não gosta de gente chata, emburrada, ele gosta de gente feliz. Por isso que a gente precisa de desfrutar da vida todos os dias. Porque senão a gente fica enfesada, a gente fica emburrada, a gente fica chato. O Senhor está nos ensinando, a gente tem que festejar. 3 vezes por ano, todos os homens israelitas deverão ir adorar a mim, o Senhor, o Deus do povo de Israel. Eu vou expulsar as outras nações que estão diante de vocês, e assim aumentarei o seu território, e então ninguém tentará conquistar a terra de vocês durante as três festas, quando vocês vierem me adorar. Então, nas festas, o Senhor está falando, pode ir com paz que eu vou proteger. Vou proteger a terra de vocês, porque eu que estou dando. Quando me oferecerem um animal em sacrifício, não tragam pão feito com fermento, e nem guardem para o dia seguinte o que sobrar do animal oferecido na festa da Páscoa. Todos os anos levem à casa do Senhor, o seu Deus, os primeiros cereais que vocês colherem. Não cozinhem um cabrito ou um carneirinho no leite da sua própria mãe. O Senhor Deus disse ainda a Moisés: escreva essas palavras, porque é com base nelas que eu estou fazendo uma aliança com vocês e com o povo de Israel, com você e com o povo de Israel. E Moisés ficou ali com Deus, o Senhor, 40 dias e 40 noites. E durante esse tempo ele não comeu, ele não bebeu nada. Ele escreveu as placas de pedra, as palavras da aliança, isso é, os 10 mandamentos. Meu Deus, Moisés, a gente não faz nada para Deus, já acha que é muito. Imagine Moisés, tanto de coisa que o Senhor fez. Subir esse morro com essas pedras nas costas, ficar 40 dias sem comer, sem beber e depois descer com essas pedras sem quebrar. A vida de Moisés foi difícil. Graças a Deus que eu não sou Moisés. Moisés desceu do Monte Sinai, carregando as 2 placas da aliança, e o seu rosto estava brilhando, pois ele havia falado com Deus. Mas ele não sabia disso. Arão e todo o povo ficaram com medo de chegar perto de Moisés, quando viram o seu rosto brilhando daquele jeito. Porém, Moisés os chamou, e Arão e todos os líderes do povo chegaram perto dele, e ele falou com todos. Depois disso, todo o povo de Israel se reuniu em volta de Moisés, e ele lhes entregou todas as leis que o Senhor Deus lhe tinha dado no Monte Sinai. Quando Moisés acabou de falar com ele, ele cobriu o rosto com um véu. Sempre que entrava na tenda sagrada para falar com o Senhor, Moisés tirava o véu. Quando saía, ele contava ao povo de Israel tudo o que Deus lhe havia mandado dizer. E o povo via que o seu rosto continuava brilhando. Porém, Moisés cobria de novo o rosto com um véu, até que entrava de novo na tenda para falar com Deus. Que lindo, né? E assim terminamos o capítulo 34, em 22 minutos. Um capítulo delicioso de ler, cheio de coisas gostosas de ouvir de Deus. E eu fiz a capinha aí do vídeo, né? Com o rosto de Moisés brilhando. E é assim que a gente fica quando a gente se aproxima de Deus. Às vezes você olha para a pessoa e fala, essa pessoa é tão bonita, mas ela não é assim uma pessoa bonita do modo tradicional. Ela tem uma coisa diferente, é o brilho do Espírito Santo. É o brilho de Deus. Quando você tem o Senhor no seu coração, você brilha. Talvez não fisicamente, mas internamente, quando você abre a sua boca, quando você dá um abraço em alguém, quando você passa, você transmite alguma coisa, algum brilho, porque nós temos a marca de Cristo no nosso coração, como Moisés tinha aqui, né? O rosto dele brilhava, e isso é lindo. Um beijão para você e até amanhã no capítulo 35. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir, compartilhar e votar na enquete que está rolando aí de qual próximo livro nós leremos. Um beijão no seu coração.